Gente, vamos falar sobre a França, ô Duda? Porque, como eu falei no início do programa, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou ontem, no domingo, a dissolução do parlamento do país e a convocação de novas eleições legislativas. A decisão ocorre após a vitória da direita local, né, na formação do que escolheu a nova formação do Parlamento Europeu no domingo. Duda, como se eu fosse uma criança de 5 anos, explica pra gente qual foi a decisão do Macron e o que aconteceu ontem na França. Boa tarde, querido. Boa tarde. Bom, resumindo, Macron quer ser amado, né? Publiquei esse artigo na Cruzoé, e é a grande consequência, a mais importante consequência da eleição para o Parlamento Europeu. Ninguém estava esperando isso. O que aconteceu é que o Macron, tem uma palavra em inglês que é overreacted, né? Ele reagiu de maneira exagerada. O partido dele, que é o Renaissance, que está no bloco que chama Renew, no Parlamento Europeu, tomou uma paulada, foi 14% só dos votos na França. A Marine Le Pen, com o reagrupamento nacional, Reunião Nacional, teve 30%, então mais do que o dobro. Ele ficou melindrado e tomou essa decisão de dissolver o Congresso, né? O Congresso francês, a Assembleia Francesa. Não precisava. Não precisava porque a eleição do Parlamento Europeu são lá 720 parlamentares que ficam em várias cidades, né? Tem coisa em Bruxelas, tem coisa em Estrasburgo, tem coisa em Luxemburgo. Ficam ali discutindo muito e decidindo muito pouco. Não vai fazer nenhuma diferença essa eleição do Parlamento Europeu, que, aliás, é muito parecida com a eleição que aconteceu em 2019. Né? Tem uma gente aí nas redes sociais ou em alguns veículos de imprensa falando: nossa, mas a extrema-direita aumentou muito. Pô, você olha ali, basicamente é a mesma coisa do que aconteceu em 2019, não tem nenhum grande aumento dessa super extrema-direita. Aliás, o bloco, que é o Identidade e Democracia, até onde eu vi, tinha perdido uma cadeira, mas esse bloco estava com 68, não, acho que era 50 e tantas cadeiras, de um total de 720. Então, assim, mesmo se você juntar os dois blocos, mais de direita populista, não dá 150, né? Então, assim, não tem grandes mudanças aí nessa história. Mas o Macron tomou a coisa ali como se fosse meio até para o lado pessoal, né? Por que eu acho que aconteceu? Quando ele vence a reeleição contra Marine Le Pen, ele ganha 58% dos votos. Ela tem lá uns 45%. E nesse agora, o partido dele teve 14%. Então, sai de 58% e vai para 14%. Ele falou, pô, temos um problema aqui, então vamos dissolver a Assembleia. Quando ele tem 58%, essa votação que ele tem é porque as pessoas não queriam que a Marine Le Pen fosse a presidente da França. Então, muitos dos votos que ele recebe não é porque as pessoas achavam ele o máximo, mas é porque não queriam que ela vencesse. Né? E o Macron, um candidato já num segundo mandato, sofre com o desgaste natural do cargo. Né? Então, assim, não dá para ele continuar ainda com uma maioria da população francesa apoiando ele, e ainda mais com reforma da Previdência, coisas que um chefe de governo realmente tem que levar adiante. Ele não precisava fazer nada, tá? Porque o Parlamento Europeu é aquilo que eu falei, é o pessoal ali discutindo e não fazendo nada. Mas ele pegou e achou que devia fazer alguma coisa, e na verdade o que ele está fazendo ali, quando você vê a fala dele, ele fala, olha, esses partidos da direita estão crescendo, então eu vou convocar todo mundo, é um gesto de confiança que eu deposito em vocês, eu quero que os franceses vão lá e me apoiem, então, nessa eleição que vai acontecer agora, né, 30 de junho, e o segundo turno para julho. Mas aí, se ele está achando que os franceses, só porque ele
né? Ele era conhecido como um jupiteriano, né? Porque ele é um narcisista, é um ególatra, né? Já foi comparado com Napoleão, com Charles de Gaulle, agora com Júpiter, né? Que é o deus da mitologia romana. Se ele acha que as pessoas agora vão lá só para apoiar ele, fala, não, Macron, estamos com você, nós somos pró-europeus, esquece, né? Ele está num momento ruim, em que acabou de ter uma derrota eleitoral e vai chamar a eleição, e aí, na verdade, o que vai acontecer, ele vai registrar, né? Ele vai concretizar no Congresso francês, na Assembleia Nacional, a mesma derrota que ele teve no Parlamento Europeu. Ô, Duda, só para a gente deixar claro, temos o vídeo do anúncio do Macron. Ô, Matheus, solta o vídeo, por gentileza. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Ele fala 30 de junho, tá? Primeiro turno. Posso fazer uma pergunta? Aqui todo mundo pode meter pitaco. Agora, eu só ia colocar uma coisa. Não, depois eu falo. Vai lá, Rodrigo. Não, uma que eu vi um comentário aqui do Márcio Klein perguntando, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, se essa dissolução do parlamento francês é grave ou é tipo dar um golpe. Não é, né, Duda? Mas o que eu queria... É que faz muito tempo, né? Os franceses não fazem isso com a frequência que os britânicos fazem, por exemplo. Acho que a última, na França, eu li em algum lugar que era 1997, se não me falha a memória. Mas a minha dúvida é a seguinte, porque teve uma reação de mercado financeiro que foi uma reação mais voltada para essa ideia de que no mercado não é uma questão de ser direita ou de esquerda, né? É ser mais populista ou menos populista, no sentido de que populismo seriam algumas ideias que não fazem muito sentido econômico, mas que fazem muito sentido eleitoral, tipo o Obrador lá no México, com aquela história de salário integral para todo mundo, em aposentadoria, etc. E tal. E que a Europa, então, estaria andando mais para um lado mais populista. E eu até tentei conversar com o Duda um pouquinho mais cedo sobre isso, porque eu verdadeiramente não estou entendendo isso. O mercado financeiro responde a essa eleição com receio de que o populismo esteja ganhando mais espaço na Europa. E eu queria, do Duda, se puder responder aqui o nosso querido Márcio Klein também, mas sobre isso, assim, estamos num caminho de maior populismo na Europa, é isso? Ô, Duda, antes de você entrar, o Ale, você queria fazer uma consideração antes sobre isso? Pode ser o Ale também. Tá valendo, tá valendo. Muito obrigado. Não, é que por acaso eu também comento internacional nesta loja. Mas deixa eu te falar. Eu acho o seguinte, tá uma eu não vou entrar na tua área da economia, mas eu tendo a acreditar, só um parênteses rápido em relação a isso, é claro que não tem nada de golpe de Estado em um regime semipresidencialista, parlamentarista, dissolução do parlamento é a coisa mais normal. Pode não ser feita toda hora, mas é uma coisa dentro das quatro linhas, dentro da regra do jogo, total. Não tem... E eu vi alguns idiotas, principalmente o pessoal lá do extremo bolsonarismo, com essa história. Olha aí, golpe de Estado. Eu não sei se é por má fé, por tosquice ou pelos dois, né, que normalmente é o que vem no pacote dessa gente. Mas o país num país parlamentarista, o expediente de você convocar a eleição, o Rishi Sunak acabou de fazer isso também, acabou de chamar a eleição no Reino Unido, também é ditadura e golpe de Estado, quer dizer, pelo amor de Deus, gente, sabe? Mas, assim, rapidamente em relação à economia, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, você me corrige, tá, Rodrigo? Mas, assim, quando tem esses grandes maremotos políticos,
Eu vejo muita agitação de bolsa, 1 dia, 2 dias, e eu sempre fico com a impressão que é muito cara esperto, day trader, faturando com pânico, entendeu? Que você só vai saber realmente o que o mercado pensa ao longo da semana, entendeu? Mas no primeiro dia, nas primeiras horas, no primeiro, segundo dia, eu acho que tem muita gente esperta que fatura com pânico. Mas pode ser uma impressão minha, entendeu? Aí depois, se você quiser discorrer sobre isso. Em relação ao que o Macron fez, claro que a leitura do Duda é super válida, mas, assim, se a gente for pensar em todas as possibilidades, o que ele pode estar fazendo também, tá? Nós estamos aqui analisando cenários. Ele pode estar o seguinte: ele tomou, claro, uma paulada muito feia nessa eleição do Parlamento Europeu. Então, ele poderia... A leitura dele é o seguinte: olha, se eu não fizer nada, eu vou virar um pato manco. Se eu não fizer nada, as pessoas vão achar que eu perdi a legitimidade do meu mandato. Entendeu? Então, o que ele faz? Ele chama uma eleição para dizer: olha, vamos ver se o francês, quando ele fala da nossa política doméstica, que ele fala da França, ele pensa a mesma coisa que ele pensa para a Europa, para o Parlamento Europeu. É importante a gente lembrar isso. São eleições totalmente diferentes. Uma coisa é uma eleição para o Parlamento Europeu, outra coisa é a eleição do Congresso francês. Então, ele chama uma eleição para o Congresso francês para tirar, talvez, essa nuvem que ficaria sobre a cabeça dele não mandar mais nada, ele ter perdido a legitimidade, dos franceses terem virado as costas para ele. Então, ele pode estar querendo dar uma resposta no seguinte sentido: olha, se eu for bem votado, para com essa conversa, porque esse pessoal engajado em questões mais climáticas ou coisa mais... Esse pessoal fez uma votação específica para o Parlamento Europeu, mas quando o assunto é França, a conversa é outra. Então, esse é um cenário. O outro cenário é ele não ir bem nessa eleição. Se ele não for bem nessa eleição e até, eventualmente, o partido da Marine Le Pen fizer a maioria, fizer o próximo primeiro-ministro, lembrando que na França o primeiro-ministro não manda tanto quanto em outros países parlamentaristas, né? Ele joga nas costas do partido dela o ônus de governar, meio governar, muito antes da próxima eleição presidencial. Ele pode ter intuído, nós estamos aqui discutindo cenários, né? Ele pode ter falado: bom, a Marine Le Pen agora virou a bola da vez e na próxima eleição ela vai chegar bonitona, sem nunca ter governado nada, com uma esperança de mudança. Não. Então, vem para cá. Se você for bem votada, o seu partido vai ter responsabilidade, vai começar a governar, e aí, quando a gente chegar lá na próxima eleição para presidente, você não vai poder dizer: eu sou a novidade, eu sou fora do sistema, eu sou outsider. Não. Você é insider, você também tem responsabilidade com a situação da França até esse momento. Essa jogada vai dar certo? Não faço a menor ideia. Mas eu estou ponderando que pode ter sido, claro, um overreact, claro, pode ser. Ele é realmente um cara muito caridoso, mas pode ser também alguma dessas outras possibilidades. Ô, Duda, deixa eu pegar um pouquinho esse gancho do Alê, e aí não sei se você concorda com... Eu quero pegar um pouco do teu raciocínio, um pouco o raciocínio do Alê, porque, enfim, aí me corrijam, por favor, porque eu estou pegando um exemplo do Brasil, numa situação há 20 anos atrás, 20 anos, estou colocando com uma certa ironia. E aí quando você fala, ô Duda, que o Macron parece que ele quer um pouco de carinho, eu me lembrei um pouco da clássica carta de renúncia do Jânio Quadros, em 1961, não é? Aquela carta, porque, enfim, tem uma questão histórica, né, que o Jânio Quadros não tinha apoio, daquela coisa, mas ele, não, vou renunciar para ver se as pessoas falam: não renuncia, Jânio, fica aí, fica lindamente no seu cantinho e tal, mas no final das contas acabou dando errado a ideia do Jânio Quadros. Dá para fazer esse paralelo ou não? Pode. Eu lembrei, acho que o Fernando Collor também tem uma hora que ele convoca um protesto a favor dele, né? E Sim, em 92, né? Não me deixem só.
Né? Pede para as pessoas irem para a Não rua me de verde deixem e só aqueles amarelo. protestos. Depois que você confisca a poupança, não me deixem só. Convoca aquele protesto, todo mundo de preto, todo mundo. Já que você quer que todo mundo vá. Não, minto, todo mundo vai de verde e amarelo, foi todo mundo de preto. Então, é isso, às vezes dá errado. E aí nós ganhamos, e aí o gênio. Brasil ganhou de presente Lindbergh e Faria. E os caras pintaram. Hard cases make bad law, né? Então, paciência, né? Aquele princípio do direito norte-americano. Duda, prossiga. Mas esse raciocínio do Alexandre acho que é uma possibilidade, né? O Macron pode estar pensando, então vem aqui se afundar comigo, né? Reunião Nacional, Marine Le Pen, vamos nos desgastar juntos, né? Pode ser. Em relação à pergunta que foi feita aí sobre populismo, eu dei uma olhada ali nos resultados, né? Bom, o principal bloco, né? O Parlamento Europeu ele é organizado em blocos, e esses blocos gigantes eles têm partidos em todos os países, né? Quase todos os países, são 27 países na União Europeia. O bloco que mais cresceu e ganhou mais votos é o do Partido do Povo Europeu, é o EPP, que é o da Ursula von der Leyen, a atual presidente da Comissão Europeia, e que é a herdeira da Angela Merkel, né? Então, assim, não estamos falando de modo algum de partido populista, não tem nada disso. Se você pegar também as eleições nacionais, na França, sim, a Marine Le Pen pode ser mais populista, mas se você olhar na Alemanha, o partido que é o CDU, que é o partido da Angela Merkel, que saiu em primeiro lugar, né? Se você olhar na Espanha, é o PP, que é um partido de centro-direita, também não tem nada de populista. Na Itália, foi o partido da Giorgia Meloni, que é o Irmãos da Itália, né, Fraternidade da Itália, mas que se falava muito de fascismo, não sei o quê, mas no final, uma vez no governo, está fazendo um governo de centro-direita também, inclusive pode ter uma ligação ali, um acordo que ela pode fazer com a Ursula von der Leyen, e esses dois blocos, que é o de reformadores e conservadores europeus da Giorgia Meloni, se junte com o bloco da Ursula von der Leyen. E não estamos falando nada aí de populismo, tá? Então, assim, não tem nada de populismo nessa história. E em relação à dissolução do parlamento, o Ale tem toda a razão aí, que ele fala, o Macron agiu totalmente dentro da Constituição, a França é um regime semipresidencialista, então ele é um pouco misto e meio que permite isso que é muito comum no parlamentarismo, né, de repente, o primeiro-ministro dissolver o parlamento, que foi o que o Rishi Sunak fez. Eu acho que o Peru também é uma coisa meio híbrida aí, e também acontece isso e está tudo normal. Golpe de Estado não é, porque a hora que você tem uma nova eleição, essa eleição é livre, né? Não tem fraude na eleição francesa. E, muito provavelmente, o Macron vai se dar mal, né? Então, é um golpe contra ele, não é um golpe de Estado de maneira alguma. Sim. O Rodrigo Oliveira e Alexandre Borges, uma outra consideração sobre esse assunto? Não, sobre o que o Alexandre falou, não é exatamente gente antecipando nada, né? O mercado financeiro ele funciona em apostas. E aí tinham apostas. Na verdade, assim, todo mundo meio que já sabia, né? Esse não era um negócio que surpreendeu ninguém. Mas quando acontece, é aquela coisa da diferença entre 99% e 100%, né? Não é só um ponto percentual. De 98 para 99, sim. Mas de 99 para 100% é a diferença entre a certeza e a não certeza, né? E o mercado acaba reagindo de uma forma um pouco mais forte. Mas também o euro cai hoje, as bolsas europeias caem hoje também porque o Banco Central Europeu cortou os juros lá atrás. E na sexta-feira, os dados econômicos americanos mostraram que talvez o Banco Central Europeu tenha sido muito veloz para esse primeiro corte. E aí o dólar está se valorizando praticamente contra todo mundo. Eu queria até puxar. Oi, Ale. O Rodrigo me lembrou um diálogo maravilhoso do Oppenheimer, quando o Robert Oppenheimer está dizendo para aquele general que quem faz é o Matt Damon, e ele fala assim: olha, existe uma possibilidade muito pequena da gente acabar com o universo, com o planeta.
E aí, qual possibilidade? Ele, quase zero. Aí ele, não, zero seria Exato. bom. Né? Zero Exato. seria bom. Quase zero, exatamente isso. Mas aquilo, uma coisa que a gente vê, e que eu acho que é importante, e dentro da linha do que o Duda falou, que está corretíssimo, é assim, a gente percebe que muito da hegemonia social-democrata no comentário e na análise política aparece nessas horas, onde, quando a social-democracia, quando a centro-esquerda ganha uma eleição e leva junto lá os seus PSTU, os seus PCO, os seus PSOL, ninguém grita, ninguém acha que o mundo vai acabar. Né? Agora, se um partido de centro-direita ganha uma eleição e na esteira sei lá, o bolsonarismo do país lá ganha lá algumas cadeiras, meu Deus, o mundo vai acabar e tal, não vai, entendeu? Mas isso é um pouco da reação do que eu vejo desse pessoal social-democrata, e muito bem lembrado pelo Duda, essa gente que chamava a Giorgia Meloni de extremista, que não tem nada de extremista, absolutamente nada. E um gesto muito simbólico que ela fez foi ter ido à Ucrânia prestar solidariedade ao Zelensky, o que é uma posição que, na hora, já desqualifica qualquer análise que chame ela de extremista, pelo apoio que ela dá à democracia ucraniana invadida pela ditadura russa. Onde você tem muita gente dessa direita mais populista, mais extremista, piscando o olho para o Putin. Né? Você tem isso nos Estados Unidos, você tem isso. O partido da Marine Le Pen está cheio de gente que gosta do Putin, entendeu? E isso não acontece no partido da Meloni na Itália. Ela é uma liderança que muito claramente nesse conflito tem lado. E me parece muito simbólico da posição dela de centro-direita. Opa. Não só porque, como eu sou o cara que entende menos disso, queria só perguntar uma coisa simples. É possível dizer que a direita ganhou espaço? Centro, né, considerando centro para a direita. A centro-direita ganhou espaço no Parlamento Europeu, é isso? A centro-direita ganhou espaço? A centro não, a direita com todas as suas vertentes direitistas. Você pode escolher, os dois ganharam espaço aí, tá? Tanto a direita quanto a centro-direita. Acho que também tem uma questão aí na Europa que é muito importante, que é a preocupação com a imigração, né? E com a segurança, e essas coisas a direita se sai melhor. O Ale comentou essa coisa da cobertura, acho que tem super razão, né? É que eu acho que tem umas questões também, né? A hora que você vai vender uma matéria jornalística para o seu editor, e aí você vira e fala assim, cara, eu tenho uma ótima matéria. Sabe o partido da Ursula von der Leyen? Né? Aí você fala, quem que é essa pessoa? Né? O que ela fala de interessante? Com quem que ela briga? Né? Assim, não tem interesse. Né? Aí você fala, não, aquela que era a sucessora da Angela Merkel. Aí, pô, também não dá. Né? Tipo assim, que eles são moderados, de centro. Né? Então, é muito mais fácil quando você quer vender uma matéria. A expressão vender a gente usa aqui muito dentro das redações, né? O repórter precisa vender a matéria para o editor para ele ir lá e fazer a matéria. Ele fala, olha, aquela turminha de extrema-direita, né? Usam esse termo muitas vezes completamente equivocadamente, né? A extrema-direita, em tese, é quem quer derrubar a democracia, né? A grande maioria desses daí não querem derrubar a democracia, eles estão mais preocupados com imigração, outras questões. Mas aí você fala, não, então aqui tem aquele louquinho, né, da Alemanha que já elogiou, disse que o pessoal da SS, né, não é nazista ou não é criminoso, né? E tem aquele outro. Então, assim, você consegue trazer uns personagens meio exóticos que compram briga, né? Falam asneiras, e aí você tem uma materinha mais interessante que vai trazer mais leitores. Agora, fazer isso hoje, em 2024, eu li matérias aí na imprensa que foi, pô, essas matérias aqui são as matérias que a gente fazia em 2015, no Brexit, né? Quando o Trump venceu, né? Que ali a gente tinha essa ideia, né, de que, puxa, agora a extrema-direita vai dominar o Parlamento Europeu, o mundo inteiro e tal.
Mas a Europa é um lugar onde que a extrema-direita teve um freio pesado, né? Mesmo olhando dentro do Parlamento Europeu, onde, como as pessoas não estão votando tanto para o próprio governo, elas têm mais liberdade de fazer um voto de protesto, né? Ou um voto que vá mais de acordo com os medos que elas sentem, né? Às vezes é um voto mais engajado. Então, putz, de repente é isso, o cara votou no Macron, mas depois votou na Marine Le Pen no Parlamento Europeu, né? Isso pode acontecer, né? Quer dizer, às vezes, e são essas pessoas mais engajadas que votam nas eleições do Parlamento Europeu, porque é uma eleição menos importante, né? Você não está realmente decidindo como é que vai ser a tua vida amanhã ou ano que vem, mas ali é o pessoal que fica ali só discutindo coisa lá em Bruxelas, né? Então, assim, é uma turma menos... tem menos gente que se interessa no Parlamento Europeu. Essas pessoas tendem a votar mais nos partidos, tanto dos espectros, né, das pontas aí do espectro de esquerda e da direita, mas ainda assim no Parlamento Europeu eles tiveram um freio importante, né? Então eu acho que só que é isso, a hora que você dá o resultado todo, o EPP, centro-direita, foi o mais votado, Ursula von der Leyen, ninguém vai ler essa nota, né? Ninguém vai ler essa matéria, essa reportagem. Então eu acho que tem uma busca aí por leitor na imprensa, que traz, então, isso, tenta forçar um pouco a mão, né, nessa notícia da extrema-direita, mas na hora que a gente vê os números ali, você não consegue achar isso. Tá certo. Esse comentário do Duda foi ótimo, porque ele falando, eu estava lembrando o Javier Milei, que era bem isso, né? Toda a notícia, toda a cobertura sobre o Javier Milei era sobre as esquisitices, as frases estranhas, as manias e tal. Aí o sujeito vai, ganha a eleição, vira o presidente da Argentina e o tom continua o mesmo, né? Quer dizer, a Argentina, até a última hora que eu olhei, continua normal, tá lá, ele está tocando a vida dele, está presidindo o país de uma maneira normal, responsável, mas continua essa obsessão de só pautar a Argentina e só pautar Milei para falar de esquisitice. Aí ele cometeu uma gafe, a frase, não sei o quê. Mas o que é o dia a dia do governo dele, ninguém está nem aí. Então, acho que esse comentário é ótimo. Uma última coisa também é o seguinte, que ele falou, que eu achei importante que você falou, Duda, sobre imigração, porque existe uma discussão, claro, sobre a questão geral da imigração, o que se faz com o imigrante, né? O chamado imigrante econômico, né? aquele que vem de guerras e tal, né? Não a imigração normal, do fluxo que qualquer país tem, né? Mas esse fluxo repentino, às vezes, porque um país entrou em guerra ou está numa crise econômica e tal, o que você faz com isso? Claro que dentro de cada país, a gente fala genericamente de Europa, mas cada país, claro, tem sua realidade, lida com isso de uma maneira. Agora, é importante também que quando você faz essa decisão para o Parlamento Europeu, existe uma outra mensagem que é, independente da minha posição sobre imigração, quem tem que decidir isso é o meu parlamento. É o parlamento que conhece o meu país, a minha realidade, e não um bando de ET lá em Bruxelas, entendeu? Que vai ficar... esse ano a Inglaterra tem que receber 1 milhão de pessoas. Ué, mas peraí, isso tem um impacto enorme. Né? Quer dizer, isso era antes do Brexit, né? Agora nem tem essa conversa. Mas agora a Alemanha tem que chamar mais não sei quantos milhões para dentro. Mas quem decide isso? Né? Quer dizer, quem decide é um sujeito lá no Parlamento Europeu. É uma questão muito importante. É quase uma engenharia social, é algo que muda a demografia de um país de uma maneira, e a história e a cultura de um país de uma maneira muito profunda. Então faz todo sentido que mesmo que o eleitor alemão, francês, italiano, ele tenha uma posição, qual seja a posição em relação à imigração, que ele se posicione no sentido de que, olha, bota alguém lá no Parlamento Europeu que vai mandar a decisão de volta para cá, porque nós queremos debater aqui no nosso país, com a realidade do nosso país, e nós queremos aqui, dentro do olho no olho com o nosso representante, chegar a uma solução que seja adaptada à nossa realidade, nossa história, nosso momento, e os outros países da Europa que façam
o que eles acharem melhores, mas não uma posição para todo mundo. Então, aqueles que se dizem eurocéticos, não é porque querem destruir a União Europeia, né? Mas eles querem que o parlamento lá do país deles decida mais coisas, né? Acho que é isso mesmo, né? O discurso muito grande, né? O discurso do Macron ontem, chamando a Normandia, falando... Aí você fala, Macron, menos, né, filho? Não, entendeu? A Europa não acabou porque você tomou um pau eleitoral, entendeu? Mas o Macron, ele fez esse sensacionalismo, né? Ele, porque nos 80 anos do dia D, a Normandia, você fala, filho, mas o que isso tem a ver? Entendeu? Tem nada a ver, cara. A Europa não está acabando. Às vezes, e eu acho que é até uma posição muito defensável, quando cada país tem a sua identidade nacional reforçada, ele pode estar pronto para uma convivência harmônica com outros países, muito mais do que ele tem, do que se ele tem uma regionalização forçada na porrada, como a gente aqui, se tivesse um Mercosul com a força que tem a União Europeia, e de repente tivesse alguém, sei lá, em Lima, decidindo coisas para o Brasil, de repente o brasileiro ia ficar com raiva da argentino, de boliviano, de paraguaio, sem precisar, entendeu? Então, ainda bem que o Mercosul não manda nada.